Olá, muito boa noite, bem-vindo a esta especial entrevista. Nesta edição trazemos um jovem cuja trajetória pessoal e profissional está ligada a tecnologias de informação e comunicação. Nasceu no dia 16 de maio de 1989 na província do Uíjo. Chama-se Gessildo Fernando Bengue. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Bem, Gessildo é muito novo, terá despertado muito cedo que a aposta na formação, sobretudo tecnologias de informação, era uma aposta para o futuro. Sim, na verdade isto vem da província onde nasci e sempre tive o gosto por, na altura eletrónica, vamos assim dizer, os pequenos equipamentos de casa, inclusive abrir equipamentos que tivessem a funcionar não tinha nenhum problema, mas depois voltar a fechar para ver se funcionava. Portanto, era uma ilusão infantil do desafio de pegar algo que está a funcionar, desmontá-lo todo. Imagino que nessa altura, sempre na altura de montagem sobre peças. Sempre tem essa questão divertida, mas real, e depois passava também a ser um subdesafio, a cada desmontagem e montagem sobrar o menor número de peças até ter uma montagem completa. E a relação disto com a parte da formação tem muito a ver também com o facto de, na altura, na província onde nasci e cresci, ainda não existiam cursos de formação na área das tecnologias de informação, eletrónica. Então isso obrigou, por exemplo, a que depois do ensino médio houvesse aqui a necessidade do movimento para Luanda, a capital, onde já existiam as universidades com esses cursos ligados à tecnologia. O que é que fez no ensino de base em termos de formação? Eu fiz, na altura, ainda antes da reforma educativa, portanto, as escolas chamavam-se PUNIV, ensino pré-universitário, e fiz ciências exatas, que agora é equiparado a ciências físicas e biológicas, mais ou menos. Isso, mesmo não tendo permitido que fizesse um curso como eletrónica ou telecomunicações, que era o sonho antigo, na verdade, para nós, não só no ISE e noutras províncias, nós víamos o ITEL como o grande sonho para quem estivesse nas províncias periféricas e tivesse esse sonho pelas tecnologias. Portanto, não foi possível vir para cá fazer o ensino médio, portanto, o mais próximo que existia era preparar a base nas ciências exatas, as matemáticas, as físicas e as químicas, para depois, sim, conseguir ingressar com menor dificuldade nos cursos ligados à tecnologia de informação. Muito bem. Vir para Luanda, não obstante carregar o desafio de chegar para ter uma formação acima do que já tinha, ainda tinha o desafio de inserir-se, porque é tudo muito corrido. Sim, sim. Na verdade, para além de acreditas de tenra idade, de ser sempre um rapaz irrequieto, e isso dava aqui alguma capacidade de adaptabilidade também, mas o desafio realmente existiu. Primeiro, o percurso à escola. Lá não existia a conversa de dinheiro de táxi ou de ter de apanhar táxi. Tínhamos aquela característica das escolas minimamente estarem dentro do raio de ação dos bairros em que vivíamos, e permitia aquela caminhada de 15, 20 minutos para ir à escola. E já foi a primeira grande diferença, ter de apanhar um transporte público para ir à escola. E depois tem também o que mencionou, a própria velocidade e a tensão que Luanda tem comparativamente às províncias circundantes da capital. Portanto, esse também foi um outro desafio, mas entretanto a vontade e a paixão por essas áreas e pela formação como um todo, porque eu sou filho de professor de carreira, o meu pai tendo dedicado quase meio século na educação, isso fez com que qualquer dificuldade
que existisse no meio desse principal objetivo, que era a formação académica, facilmente se conseguia arranjar aqui uma solução para mitigar ou para aliviar esses desafios. Muito bem. É engenheiro em tecnologias de informação e também de computadores. Fez a formação aqui em Angola e, de acordo com o que eu posso encontrar na sua folha de serviço, também tem formação fora do país. Sim. Na verdade, aqui a questão da formação há uma história curiosa por trás. Quando eu cheguei cá, tínhamos certo, eu e um amigo de infância, tínhamos certo que íamos para uma bolsa na Rússia fazer formação nas áreas das tecnologias. E nós estávamos tão confiantes na bolsa que no ano de 2006, que foi quando cá cheguei, nós não nos matriculamos em nenhuma universidade cá em Angola, naquele processo de vistos, passaportes e etc. Mas, entretanto, não acabou se efetivando essa bolsa para a Rússia e tinha passado também o tempo das matrículas nas instituições do país. Como diz, nós estávamos tão confiantes que depois já perdemos o comboio. Portanto, o ano de 2006 basicamente foi ocupado por cursos profissionalizantes, vamos assim dizer, desde os cursos de montagem de computador, os cursos de introdução a redes, informática náutica do utilizador. Foi o ano completando isto para não ficar sem nenhuma ocupação, vamos assim dizer, mas académica. Também agregar mais conhecimento. Exatamente, mais conhecimento para... Depois iria se formar. Sim, complementando depois. No ano seguinte, 2007 no caso, surgiu a possibilidade de ingressar numa universidade, na Universidade Técnica de Angola, o Tanga, que tinha, no ano da abertura, tinha uma aposta muito forte no curso de informática. E nós fomos da primeira leva, no ingresso e também nos primeiros licenciados, e tinha realmente uma base nas tecnologias de informação muito forte, formou uma leva muito boa. E depois, tendo terminado, surgiu o desafio de ir estudar para Portugal numa das melhores universidades, num dos melhores institutos de engenharia da Europa e o mais destacado de Portugal, o Instituto Superior Técnico de Lisboa, em que a ideia inicial era para fazer o mestrado, mas por conta de uma grande divergência do currículo académico da licenciatura e também das dificuldades que foram passadas no primeiro semestre, eu tomei aqui uma decisão, na altura um pouco incompreendida, que era basicamente repetir os 3 anos, a licenciatura antes de fazer o mestrado. Na verdade, deu para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque repetir as cadeiras da licenciatura foi uma escolha, não uma exigência da universidade, até porque houve uma equivalência aceite entre a nossa licenciatura da Universidade Técnica de Angola e a licenciatura do Instituto Superior Técnico. Então, paralelamente, fui fazendo as disciplinas da licenciatura, ao mesmo tempo que fazia as disciplinas do mestrado, por isso é que há ali uma espécie de dupla licenciatura e depois com o mestrado. Foi mais nesse sentido. Muito bem. As ciências, ou seja, as tecnologias de informação, hoje por hoje, ou seja, de um tempo a esta parte, constam de um conjunto de ramos do saber e profissionais que se dizem que são áreas para o futuro. A escolha, não obstante a inclinação que sempre teve por eletrónica, foi também já nessa visão de olhar para o futuro com as tecnologias de informação como uma das áreas a contar. Se eu dissesse que sim, naquela altura ia aparecer um cenário, um discurso muito bem organizado, mas posso lhe dizer que era uma paixão até certa altura que também não sabia explicar, nem eu conseguia associar ao que é hoje, ao que representa as tecnologias. Mas é o que se diz, felizmente esta paixão transformou-se aqui na inserção e, vamos dizer assim, domínio, e aqui faço a modéstia, de uma área ou de aspectos da área das tecnologias de informação
que hoje em dia são inevitáveis e tão estratégicas para as empresas e para os países como qualquer outro ativo que sempre se discutiu como relevante, como as energias, como a questão dos recursos naturais. Então, hoje em dia, a tecnologia já posiciona-se tão crítico e tão estratégico como esses setores que sempre foram estratégicos para qualquer organização ou país. Portanto, acho que foi uma paixão e que hoje tem uma representação maior do que uma paixão. Muito bem. Engenheiro Jacildo Beng, Angola e Portugal fazem parte, né, da sua vivência, mas entretanto na sua folha de serviços também há aqui prestação de serviços no Brasil e Estados Unidos da América. Sim, na verdade esta experiência ou esse período de experiência nesses dois países que mencionou vieram a partir de Portugal, quando eu percebi que o curso de mestrado estava mais ou menos encaminhado e podia conciliar, e decidi complementar esta parte final do mestrado com a experiência profissional. Portanto, candidatei-me a vagas disponíveis na área de programação de softwares, que era na altura a minha especialidade, e consegui entrar para o quadro de consultores numa empresa portuguesa que prestava serviços para empresas americanas, e estava em curso um projeto de uma solução do setor bancário, em que um dos principais clientes era o Bank of America, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Portanto, aqui também considero um privilégio o facto da primeira inserção no mercado novo e tão competitivo como o europeu ter resultado num projeto dessa dimensão e que teve aqui um impacto muito grande naquilo que é a minha carreira profissional, naquilo que é a minha forma de estar e de perceber os diferentes desafios profissionais. E a seguir a este projeto apareceu uma outra oportunidade nos mesmos moldes, que era para uma empresa, uma consultora brasileira que fazia soluções para o mercado de seguros. Então isso não só foi desenhando aquilo que é a minha vivência internacional e também fora da CPLP, vamos assim dizer, fora da lusofonia, porque convenhamos que os países anglófonos ainda dominam o setor das tecnologias, os Estados Unidos, Inglaterra e etc. Portanto, essas duas experiências permitiram alargar os horizontes e também enriquecer aquilo que é o posicionamento cultural e profissional também. Portanto, foram essas duas experiências de consultoria, de alguns momentos de idas e vindas para os Estados Unidos e para o Brasil a partir de Portugal. Também foi porque teve desempenho acima da média para ser convidado para este projeto, ou houve alguma necessidade de, enquanto estudava, a trabalhar? Na verdade, depois passou a existir uma necessidade, mas de experiência e desafio também. Um pouco tentar quebrar o paradigma. Hoje já é diferente, não obstante eu ainda ser muito novo, mas posso dizer, hoje é diferente porque os contextos passam muito rápido. Que na altura a comunidade dos palopes, para ser mais preciso, em Portugal, e que fossem para estudar ou para tentar algum rumo diferente na vida, seja profissional ou académica, os empregos estavam muito associados ao setor de serviços não ligado àquilo que é a profissionalização. E aqui eu posso mencionar alguns nomes, é uma realidade concreta sem nenhum problema. A maior parte de nós dos palopes trabalhavam ou em restaurante, independentemente de estar a fazer um curso de Direito ou um curso de Informática, ou trabalhavam nas cadeias de fast food, que sustentou muita gente financeiramente e hoje é um grande profissional. Mas foi um risco no sentido de, se nós somos informáticos, podia ser com qualquer outra área, por que nós não experimentamos na nossa área? Então eu fui fazer um teste psicotécnico e eu sempre
digo que nos testes técnicos e psicotécnicos a verdade é universal para todos, independentemente da origem do candidato. Sempre acreditei nisto e que depois, se alguém fosse reprovado num teste bem sucedido, só porque é do país A ou B, então o questionamento moral está com quem toma essa decisão. Portanto, foi uma decisão de risco e, como digo mais uma vez, por sorte, por eu ter mirado neste setor e não naqueles que provavelmente seria mais fácil conseguir emprego, lá surgiu a primeira oportunidade. Daí em diante é mais fácil, quando já estás inserido, porque quem contrata a seguir deixa sempre o risco de quem contrata primeiro. Então, uma vez inserida, sempre a pergunta é: se esta empresa contratou alguém que não é do nosso universo europeu ou americano para estas áreas de especialização, é porque alguma coisa interessante esse recurso oferece. Daí em diante é um pouco a sequência. Então foi mais ou menos nesse cenário que aconteceu, de uma aventura, de um teste, e que correu bem e, portanto, já estava eu inserido no contexto europeu e internacional do mercado de trabalho de consultoria em tecnologia de informação. E também já era motivo para referenciar, depois de regressar ao país, de que tinha tido um passado de prestação de serviço a empresas ligadas ao Brasil e Estados Unidos da América. Sim, isso é bem verdade. Não quero entrar aqui nos méritos que sustentam essas decisões, mas eu digo isto também aos amigos que também fazem esse percurso de estudar no exterior. Feliz ou infelizmente, ainda temos uma diferença de posicionamento e observação dos decisores ao contratarem o mesmo estudante que fez a formação fora, ao contratarem estando já cá em Angola, e comparativamente a um estudante que, terminado a formação, tenha feito 1 ou 2 anos no mercado internacional, ao ser contratado para cá. Portanto, há uma observação diferente, há um enquadramento diferente, tanto a nível profissional como, em muitos casos, hierárquicos também. Como disse, não gosto de questionar os méritos de quem decide, mas é um fenómeno que existe. Portanto, sim, este percurso feito fora, obviamente, serviu também de alguma alavanca no retorno depois aqui ao mercado nacional. Quando é que regressa para Angola e em que área é que primeiramente começou a trabalhar? Muito interessante. Quando eu decido regressar para Angola, já houve uma tentativa antes, em 2015, para um projeto também muito interessante. Mas na altura, nós costumamos dizer na gíria, houve aí um clique de que ainda não é o momento. E depois, um ano depois, curiosamente, eu ia dizer que estava num momento profissionalmente bom, estava a prestar serviços de consultoria na Mercedes-Benz, na divisão de Portugal, mas entretanto foi apresentado aqui um projeto que era a implementação do SIGT, o Sistema Integrado de Gestão Tributária. A forma como me foi apresentado o projeto era simplesmente, na altura, o maior projeto tecnológico alguma vez implementado aqui em Angola, tanto em termos de recursos financeiros como impacto transformacional também. Portanto, foi um pouco na sequência da reforma tributária que aconteceu a nível da criação da AGT, a unificação dos processos aduaneiros com os processos tributários, então surgiu a necessidade de dar um suporte tecnológico àquilo que é a organização que já se tinha feito no setor. Portanto, o projeto SIGT surgiu, apareceu um convite de uma empresa brasileira, também a Portugal, pareceu interessante o projeto e o convite em si foi no momento em que eu decidi regressar, como disse, não obstante estar num bom momento profissional, mas decidi pelo projeto e pronto, assim deu-se o meu percurso cá em Angola. Sempre a trabalhar neste processo ou depois teve de mudar de instituição? Sim, tive de mudar. Aqui, pronto, para além da área das tecnologias de informação, em termos de setor de atuação, eu me fui também especializando no setor financeiro. Primeiro
já o setor bancário em Portugal, por conta do projeto nos Estados Unidos, no Bank of America, depois o setor dos seguros no projeto para o Brasil, e depois o setor tributário. Portanto, intencionalmente ou não, a coisa foi desenhando para o setor financeiro. Muito bem. E estando no projeto SIGT, fiquei até a implementação do primeiro piloto, felizmente, porque é sempre bom ter a sensação de ver os frutos, ou pelo menos os primeiros frutos, de uma grande iniciativa em que estamos envolvidos. Mas, tendo saído do setor tributário, depois das primeiras implementações do SIGT, decidi abraçar o setor bancário de novo cá em Angola. Foi o período em que eu fiquei mais tempo. Fiquei uns 8 anos, vamos assim dizer, no setor bancário, em 2 instituições diferentes, mas sim, é onde, vamos dizer, até as últimas mudanças é o setor que eu mais consolidei em termos do setor de atuação. Bem, tanto num como no outro setor, por hoje os desafios são enormes. Estamos a olhar para uma terminologia que ganha espaço, a cibersegurança. Sim. Como engenheiro informático e de computadores, entendo melhor do que eu de que hoje por hoje tudo passa por aí, e para passar temos de garantir que seja um canal fiável, seguro. Sim. Como é que olha para esta questão da cibersegurança, o desafio que se apresenta para os países emergentes como o nosso? Sim. E demais? Aqui a cibersegurança e todo o setor tecnológico e digital como um todo tem uma particularidade, que é o facto de não respeitar os tempos dos países e das organizações. A mesma tecnologia que chega num país avançado, em muitos aspectos, vamos assim dizer, economias consolidadas, e é a mesma tecnologia que chega para os países em desenvolvimento, para economias emergentes, em aceleração como a nossa. Portanto, só que com um desafio acrescido do nosso lado. Os outros têm mais, talvez, maturidade, mais caminho para lidar com os mesmos riscos, porque não existem fronteiras no digital. Podíamos olhar isso na perspectiva de um país. O país pode proteger riscos físicos ou riscos de invasão física através de um controle de fronteiras dentro do seu quintal. Entretanto, para o digital não existe. Um hacker, permita aqui usar a expressão mais honesta nossa, um hacker para invadir uma instituição angolana não precisa estar em Angola. Entretanto, alguém para fazer um dano físico em Angola precisa estar em Angola. Portanto, é a mesma tecnologia, o mesmo hacker que pode tentar numa instituição europeia ou americana, que também pode tentar numa instituição angolana. Portanto, nós temos um desafio a dobrar ou a triplicar pelo facto de nós, enquanto lutamos pela maturidade e consolidação do digital, já termos que lidar com ameaças avançadas como as outras. Portanto, todas as áreas devem atuar no sentido de se definir as bases para respondermos a estes desafios de cibersegurança. Vou dar aqui exemplos concretos. Há um desafio tecnológico das melhores ferramentas, das melhores práticas para se preservar a segurança dos ativos digitais, sejam elas aplicações, base de dados e outros equipamentos. Mas depois há o desafio também da regulamentação. E depois pode existir o próprio desafio da estratégia do país em relação à cibersegurança. Portanto, todos os setores estão a desafiar-se para elevarem o nível de maturidade de uma ameaça que está mais avançada do que a nossa realidade. Portanto, eu vejo no sentido de desafio, mas vejo também no sentido de uma oportunidade para sermos mais estratégicos do que reativos, porque a velocidade com que a tecnologia anda e o cibercrime acompanha, se nós não definirmos a estrutura, isso serve para as empresas, para a sociedade, vamos sempre continuar a viver, a resolver problemas de ataques e não criamos uma estrutura que permita evitar esses ataques ou pelo menos reduzir o máximo
as vulnerabilidades decorrentes desses ataques cibernéticos. Okay. A sua experiência profissional, por onde passou, por onde prestou serviços e também a troca de experiência que sempre conseguiu manter, olhando para a nossa realidade, como é que considera esta caminhada que Angola está a fazer no investimento para a sua inserção quanto à exigência da globalização? Porque essas questões Sim. de tecnologias, de digitalização, acesso facilitado à internet, são todas exigências da globalização, para não ficarmos atrás. Sim, sim. Na verdade, não estar inserido no mundo global no sentido digital já não é uma escolha. Por exemplo, nós podemos, vou só dar aqui exemplos de forma genérica, nós podemos não querer estar na OPEP, podemos querer estar. Algum dia nós podemos decidir não querer estar mais na SADC. Nós temos essa opção. Mas nós temos essa opção no digital. Não existe uma escolha de não queremos fazer parte do digital. Então, o facto de nós não termos essa escolha nos obriga a tomar decisões o mais rápido possível, porque se nós não tomarmos agora com menos dores, vamos ser obrigados sempre, não tem como escapar, a tomar lá à frente. Há uma frase que eu gosto muito de utilizar, que diz que sempre que perceberes que subiste numa linha errada, sempre que perceberes que subiste numa estação errada de comboio, quanto mais demorares a decidir, mais tempo levas para voltar para o sítio onde subiste e tomar o comboio certo. Então é um pouco também aplicado aqui ao digital. Quanto mais tempo nós demorarmos a tomar decisões, porque nós sentimos que ainda não estamos tão envolvidos ou tão vulneráveis como o resto do mundo, mais doloroso será quando essa realidade for muito mais ameaçadora para o nosso contexto. Portanto, o momento não é futuro. O digital é agora, é para se tomar decisões agora para garantir a nossa robustez e a nossa soberania no ciberespaço o mais cedo possível e sermos estratégicos, como disse, e não reativos. Muito bem. Mas como é que considera Angola? Como é que estamos? Estamos a caminhar bem, ainda com alguma lentidão? Precisamos acelerar um pouco mais? Na verdade, há um aspecto que é interessante, que é a conversa já existe, isso já é um bom caminho. Quando temos quase todos, principalmente os decisores e a parte ativa da sociedade, a comentar sobre essa questão dos riscos do ciberespaço, já é um bom caminho, significa que a literacia vai aumentando. Mas, entretanto, há também ainda um esforço a fazer na questão da literacia, principalmente naquilo que nós chamamos de engenharia social, que aqueles ataques de engenharia social são aqueles ataques que estão muito ligados à parte mais vulnerável da sociedade, as pessoas de idade avançada que não tiveram um percurso digital desde a sua formação ou vivência, são os que mais estão vulneráveis, as pessoas que podem ser de outras áreas, mas também não tiveram muito contacto com o digital. Portanto, a essas pessoas ainda é necessário mais literacia, mais sensibilização. A nível estrutural, as empresas têm se dedicado em maior investimento na proteção dos seus ativos digitais. A nível do Estado também a preocupação é maior no sentido de que não notamos, eu particularmente não noto, falar em nome pessoal, não noto muita disparidade em relação à preocupação e investimento das instituições públicas em cibersegurança comparado às instituições privadas. Nós temos instituições muito fortes a apostarem muito forte nesse aspecto. Vamos falar do Infose, que é um dos principais institutos, o Instituto de Fomento da Sociedade de Informação, que pertence ao Ministério das Telecomunicações, tem feito investimentos muito forte nisso. Temos também a preocupação do próprio IMA, que é o Instituto da Modernização Administrativa, com essa preocupação. E depois também temos outros setores reguladores, que, por exemplo, que é o que eu mais atuo, que é o setor financeiro. Temos também o Banco Nacional de Angola a preparar já a legislação e aquilo que é o modelo que os bancos, que os seus regulados devem primar em relação à adoção das medidas de proteção dos seus ativos digitais e do ciberespaço
do setor financeiro. Portanto, os passos são bons, como disse, a sociedade acompanha, a legislação também tem acompanhado e aquilo que são as implementações reais também por parte das empresas públicas e privadas. Portanto, podemos questionar aqui se podíamos estar a fazer mais rápido ou menos rápido, mas pelo menos é melhor estarmos num cenário de que há consciência dos decisores e das instituições de liderança, tanto no setor público como privado, avançarem por essas temáticas. Acho que depois as outras vão acompanhar o ritmo. Exatamente. Fala-se também em função desta preocupação que devemos ter com o que é privado, não correr o risco de cair na praça pública. Nós temos uma instituição que é responsável pela proteção dos dados, proteção de dados, quer sejam individuais, coletivas, institucionais e tudo mais. Tudo vai nesta linha, mas entretanto, o meu questionamento iria para a responsabilidade individual. Sim. Quem já é um ator e sujeito, utilizador de novas tecnologias ou de tecnologias de informação, deve, a partir de ter a responsabilidade de observar a pressupostos para que não corra o risco de ser sabotado. Sim. Na verdade, não só na sociedade, nós também costumamos dizer isso para as empresas, a esmagadora maioria dos ataques cibernéticos, a origem é por uma falha humana do utilizador final. Portanto, esse aspecto que mencionou não é só naquilo que é a sociedade em geral, de termos o nosso telemóvel mais ou melhor protegidos, com senhas mais complexas, não clicar em links que aparecem do nada nos grupos do WhatsApp ou aqueles famosos prémios que aparecem nas redes sociais. Estamos a falar aqui da sociedade em geral, mas eu posso lhe dizer com propriedade que dentro do ambiente corporativo também não é diferente. As vulnerabilidades dos grandes ataques também resultam deste descuido dos próprios utilizadores. Portanto, aqui resolve-se primeiro com a literacia digital, conforme mencionei, que é nesse aspecto em que são fornecidas a nível de conhecimento as bases para termos minimamente noção de como devemos proteger os nossos ativos digitais. Portanto, o investimento na literacia financeira, seja dentro de organizações como na sociedade, o desafio aqui pode ficar de quem é a responsabilidade da literacia digital para a sociedade em geral. Para as empresas, é muito facilmente as empresas cuidarem dos seus colaboradores. Para a sociedade, aqui pode até ser um desafio compartilhado, mas a sensibilização de instituições como o próprio Infose, como a APD, a Agência de Proteção de Dados, portanto, tem também aqui essa responsabilidade e tem trabalhado nesse aspecto para elevar a digital da sociedade. E também lembrando que é a família, a sociedade que depois refletem nos tais ambientes corporativos, como dissemos. Se tivermos os cidadãos melhor informados e melhor formados em literacia digital, já é um outro colaborador que entra na organização, já não é muito dependente de qualquer formação em riscos cibernéticos que uma empresa pode dar. Então, acho que a base aqui é mesmo formarmos cidadãos cada vez mais conscientes dos riscos que se tem ou que corremos ao estarmos inseridos no mundo digital. O Estado angolano tem estado a apostar na formação de quadros e no ramo das ciências exatas está definido como formação prioritária. Olha para aquilo que tem estado a ser feito, para as instituições que existem no país, a formação nesta área de tecnologias de informação e comunicação, ela está a acontecer, como falar, na sua opinião, enquanto alguém que já trabalha, que já tem informação, como deve ser, precisamos incentivar mais, precisamos se calhar afinar um pouco mais na base para termos mais pessoas interessadas, aptas e tudo mais? Na verdade, existiu, pelo menos houve uma geração anterior à minha, como disse, respeitando aqui a minha pouca idade ainda, há uma geração anterior à minha que
que fez formações relacionadas a tecnologias, baseado também numa estratégia nacional. Muita gente que foi para países do leste europeu, alguns também para a Ásia. Então, nesse sentido, acredito que boa parte foi a nível de estratégia do país, do governo, para Angola não ficar atrás nessas matérias. E depois acho que houve uma geração a seguir, que eu acho que eu já me enquadro mais ou menos nessa, que a maior parte foi por entusiasmo e pela abertura que nós já temos no digital. Porque nós podemos achar que a internet é tão antiga. Não, a internet não é tão antiga, é recente. Portanto, muita gente fez formação em tecnologias de informação quando ainda nem sequer existia a internet. Portanto, não corria os mesmos riscos que a geração a seguir passou a correr. Portanto, o que eu acredito que deve acontecer, não só na formação, mas embora que a pergunta aqui é centrada na formação, é a capacidade das instituições de ensino, privadas e públicas, mas também podemos inserir aqui quem gere essa temática do ensino, irem adaptando os conteúdos de formação, os currículos de formação, para aquilo que são as novas tendências e os novos riscos, porque nós temos tecnologias que em 1 ano, 2, têm um impacto estratosférico. Nós não podemos ter, por exemplo, currículos que têm 5 a 10 anos nessas áreas das tecnologias sem nunca se ter mudado. Portanto, eu acho que o desafio aqui é constantemente, da mesma forma que as organizações hoje em dia são obrigadas a irem se adaptando àquilo que são os novos riscos e as novas tendências tecnológicas, para não existir um desalinhamento entre aquilo que se forma com aquilo que se vive. Também esse desafio tem que ser levado para as universidades, que é anualmente, ou de 2 em 2 anos, aqui não vamos discutir depois a organização, mas com alguma frequência, periodicidade, ir adaptando os currículos e os conteúdos de formação em tecnologias de informação em função das novas tendências e dos novos riscos. Acho que é isto que precisa ser feito para não existir, como disse, essa grande disparidade entre aquilo que as organizações vivem e estão expostas versus aquilo que as instituições de ensino oferecem ao mercado de trabalho com os profissionais. Quando se fala em tecnologia de informação e comunicação dissociado do acesso à internet. Sim. O seu ponto de vista em relação ao ANGOSAT 2? Tivemos uma primeira tentativa, mal sucedida, temos o ANGOSAT 2, está lançado, está funcional, mas entretanto ainda não é acessível para todos. Sim. E as autoridades sustentam que é por falta de estrutura. É preciso que haja estrutura para depois todo o serviço prestado ou garantido pelo ANGOSAT 2 seja então depois distribuído. Mas ainda assim temos o passo. Sim. Temos um satélite em órbita. Enquanto alguém que tem formação e trabalha com tecnologias de informação e comunicação, o que é que representa para si este investimento do Estado? Eu tenho colegas, vamos assim dizer, muito mais ligados às telecomunicações, a nível de infraestrutura, mas eu felizmente sou consumidor deles, porque eu trabalho no vamos dizer assim, no nível mais de consumo, mas eu posso associar aqui a nossa questão do acesso à internet igual à questão energética, que é os nossos dados mostram e comprovam que nós já produzimos energia suficiente, inclusive para consumo interno e exportação. O cenário me parece que é igual, que nós temos um problema de transporte e depois de distribuição, consequentemente. E eu vejo a temática do ANGOSAT nessa perspectiva, que é termos um satélite nos coloca, obviamente, no nível de disponibilidade de internet, se não é suficiente, muito perto disso, associado aos outros investimentos também, como os cabos submarinos e etc. Mas aqui estamos a falar desse aspecto em concreto. Portanto, eu faço o mesmo paralelo porque acredito que o desafio aqui não é da disponibilidade em si da internet, é
da distribuição e depois do consumo. Portanto, eu acho que estamos a enfrentar aqui o mesmo desafio, que é, acho que investimento a nível de infraestrutura, tanto em energia como em telecomunicações, o investimento tem sido positivo no sentido de disponibilidade das infraestruturas. Depois acho que é preciso que se acompanhe os investimentos na distribuição e no acesso. Portanto, não sei se consegui perceber, é preciso completar as outras duas peças para que consigamos tirar um maior proveito do investimento realizado na infraestrutura. Porque infraestrutura bruta, sem distribuição e sem acesso, corremos o risco de depois termos um desequilíbrio entre o investimento feito e aquilo que conseguimos rentabilizar do instrumento. Sinto que é apaixonado pela área em que se formou, a área que trabalha, na forma como fala, com muito interesse. Tem estado a contagiar pessoas à sua volta ou não, para que façam formação igual ou muito relacionada? Não, pronto, talvez não tenha mencionado esse aspecto depois na informação que teve acesso. Eu sou professor universitário também, desde 2011, e foi interrompido um ano depois, quando tive que emigrar para Portugal, mas depois, quando eu retorno, em 2017, voltei a dar aulas, justamente porque tecnologias de informação é minha profissão, mas a minha paixão é docência. Principalmente, se calhar, pelo contexto em que eu fui criado, como disse, sou filho de alguém que dedicou quase meio século à educação e sempre fez parte da minha infância. E eu, nos anos em que eu não estou a dar aulas, são os anos em que eu me sinto incompleto, não obstante qualquer outro sucesso que eu esteja a ter na minha área mais técnica. Então, é só para responder, pronto, eu dou aulas durante algum tempo, principalmente nos últimos anos, durante o Covid também, principalmente, eu dei aulas de forma gratuita, não é bem o que eu quero dizer aqui, mas usava parte dos recursos, em alguns casos na totalidade dos recursos, quero aqui dizer do ordenado, né, da docência, por sempre tive a minha atividade no outro setor, usava para apoiar estudantes destacados com dificuldades financeiras. Então, é o meu contributo social daquilo que eu mais acredito que é o maior fator transformador de qualquer sociedade, é a educação. E é uma frase que eu levo sempre para toda a minha vida, porque é uma frase que nasceu em casa, no contexto da educação. Portanto, eu acredito que não existe nenhuma arma aqui, faça a expressão, né? Mais revolucionária para indivíduos, para a sociedade, do que a formação. Eu vi mais gente vencer por conta da formação do que com qualquer outro recurso. Então, esta é a minha visão e é o meu contributo também que eu tenho feito sempre que posso, em relação aos que querem seguir este caminho das tecnologias de informação. E procedendo, que cadeiras, que disciplinas são cruciais para pessoas que queiram seguir a sua área de formação? Se quisermos aqui um conselho para quem esteja a fazer o ensino médio ou mesmo o ensino de base, não é? Para ir prestando já atenção e aos poucos ir se direcionando. Aqui, sem discussão, a primeira, pelo facto de ter recuado no ensino de base, as matemáticas. Quero dizer, as matemáticas, porque depois, à medida em que se vai avançando nos ciclos de formação, as matemáticas vão tendo outros sobrenomes, né? No ensino de base é só matemática. Acho que no ensino médio, não quero aqui errar também, talvez seja só matemática, mas depois aí em diante já é matemática discreta, análise matemática, matemática aplicada, matemática computacional, mas tendo sido bem feito a matemática tradicional, é a primeira disciplina que eu aconselharia. E depois, se calhar, tentar não seguir parte do percurso que eu fiz, que é ter ido até o ensino médio com ciências exatas, depois ter de me adaptar na universidade
para aquilo tudo que eram as disciplinas do ensino superior já da área de informática, mas felizmente correu bem. Portanto, depois das matemáticas eu aconselharia aquilo que nós chamamos lógica, que é a capacidade de, diante de problemas reais ou abstratos, a capacidade de oferecer ou de desenhar soluções, mas nós chamamos aqui lógica. Depois no nosso universo chamamos muito lógica de programação, que é para separar de outras lógicas, mas então depois da matemática haveria a lógica e depois é as pessoas decidirem em que querem se especializar, se querem ir dentro da área das tecnologias de informação, pode-se ir para a área de programação de softwares, pode-se ir para a área de redes e comunicação, agora tem também a área da cibersegurança, pode-se ir também para outras áreas de engenharia de dados. Portanto, a base tem de ser a mais sólida possível, as matemáticas, a lógica, e depois a decisão sobre especialidade. Eu costumo sempre dizer, há duas formas de decidir, ou porque se ganhou uma paixão durante a formação por uma área específica das tecnologias de informação, mas hoje em dia quem faz uma análise do mercado também, qual é a especialidade com maior rentabilidade. Portanto, a partir dali, estando as bases feitas, qualquer uma das escolhas, seja por paixão criada durante a formação, seja por uma análise do mercado e da empregabilidade, qualquer decisão a partir daí é legítima. Muito bem. Jacildo Fernando Benga, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu quem agradeço o convite e a disponibilidade. Momentos de conversa, conhecê-lo pessoalmente e mergulhar para o seu percurso profissional foi de facto uma viagem. Desejo que tenha sucesso, sempre este foco, e que continue essa pessoa aberta a ajudar a outras. Eu agradeço mais pelo convite. Eu, como digo sempre, acho que acredito que é uma missão, e todos nós, a partir do momento que encontramos uma, e se combinado com uma paixão, não tem como não tentarmos sempre sermos melhor e fazermos melhores. Muito bem, boa continuação. Obrigado. Bem, aos telespectadores, queremos aqui agradecer também a assiduidade. Tivemos mais um nome, mais um angolano, um jovem natural do IJE, nasceu em 1989, no mês de maio, no dia 16, é licenciado e mestre em tecnologias de informação e de comunicação. Passagem por alguns países do mundo, Portugal, Brasil, Estados Unidos da América, voltou para o país e está aqui a contribuir para o desenvolvimento de Angola. Colocamos ponto final a esta especial entrevista. Voltamos numa próxima ocasião com outro nome, outro rosto, outra voz e com mais outra experiência. Até lá.